Olá, o meu nome é Rui Maia e vou apresentar de forma sintética a potencialidade do configurador e o processo de customização de um artigo no RPS. Atualmente, a exigência dos clientes é cada vez maior, não só a nível de fatores como qualidade e preço, mas também a nível de características de diferenciação. A customização de produtos é cada vez mais comum, mesmo em indústrias mass production, e que tende cada vez mais a ser um fator de competitividade entre as organizações. A produção de artigos por medida ou customizados levantam problemas de organização como planeamento e gestão de processos muito complexos. Daí as empresas portuguesas tailor-made serem maioritariamente micro e pequenas empresas, que acrescentam outro tipo de valor que não é obtido com produção standard, uma vez que esta tem maior rigidez nos processos produtivos. Mas é possível, atualmente, produzir por medida ou por encomenda e produzir em massa. Vejamos o caso da Mercedes com o modelo Classe A, que oferece cerca de 510 milhões de combinações possíveis só para este modelo. E estamos a falar da indústria mais massificada do mundo. Por exemplo, na produção de um armário em que uma empresa oferece esta lista de opções, está a oferecer cerca de 36 mil combinações possíveis. Se a isto juntarmos a hipótese do cliente poder definir as dimensões que pretende, o número de combinações tende para infinito. É evidente que sempre que se pretende criar uma encomenda de um produto alterado ou por medida, passa-se muito tempo entre a entrada de uma encomenda até à criação de uma ordem de fabrico. Por ser necessário verificar se é possível determinada alteração, criar uma lista de materiais e uma gama operatória diferente. Surgiu então a necessidade de desenvolver ferramentas que lidem mais eficientemente com este tipo de processos. O configurador do RPS assenta numa lógica de construção de artigos da mesma família, ou seja, através de um artigo pai, gera um artigo filho com apenas os processos e os materiais selecionados de determinada configuração. Pegando no exemplo do armário anterior, podemos começar a configuração dizendo que somos o cliente X, ou se o acesso ao configurador for através do portal do cliente, este campo é preenchido automaticamente. Neste campo estão disponíveis todos os artigos que são possíveis configurar. Selecionamos o que pretendemos e começamos a configuração. E este é o layout que temos durante toda a configuração. Em cima temos disponível uma barra de progresso com os passos da configuração. Este retângulo apresenta o valor acumulado das opções e dados variáveis que vão sendo selecionados ao longo da configuração. Mais em baixo temos os campos de preenchimento, o campo das opções e o campo dos dados variáveis. Estes campos podem ser de preenchimento obrigatório ou não, dependendo da necessidade. Se tentarmos avançar sem preencher algum dos campos, o configurador não permite, porque foi definido que estes são campos de preenchimento obrigatório. Foi também definido um intervalo de valores para cada um dos campos. Por exemplo, se tentar introduzir 5000 mm na altura, o configurador também não permite e diz-me um intervalo de valores válido para este atributo. Neste caso, devo inserir um valor entre 500 e 2500. A nível de restrições, podemos definir todas as que necessitarmos. Para o exemplo, vou inserir 1000 para a altura, 30 para a espessura, 1000 para a largura e 500 para a profundidade. Ao clicar OK, o configurador apresenta o preço que é calculado através de uma função que relaciona todas as dimensões que foram inseridas. Neste caso, como os parâmetros são dimensionais, o cálculo é feito através da área gasta de matéria-prima multiplicada pelo seu preço. Para o layout, vou selecionar um armário de 2x2. Para o grupo de opções de estrutura, vamos escolher portas e gavetas. O configurador pergunta-nos a quantidade de portas e gavetas que pretendemos introduzir. Se escolher a opção só gavetas, só me pergunta a quantidade de gavetas que pretendemos. Se passar o rato por cima da imagem das opções, podemos ver melhor as opções que temos disponíveis. Se selecionar a opção folheado, ao avançar mostra-me os tipos de folha. Se selecionar pintado, mostra-me as cores disponíveis. A definição deste tipo de regras evita erros de processo na construção da estrutura. Para os pés,
É o mesmo processo dos puxadores. E chegamos ao final da configuração do armário. No final da configuração, podemos ver no campo à esquerda todas as opções que foram escolhidas para cada grupo de opções e verificar se todos os requisitos que pretendemos estão satisfeitos. Caso estejam, podemos clicar em Gerar ou podemos guardar a configuração e gerar o artigo mais tarde. Gerando o artigo que foi configurado, é criada automaticamente uma referência que permite rastrear uma determinada configuração. O prefixo AC é de artigo configurado e pode ser também inserido um comentário anexo a esta referência. Dependendo das permissões que o utilizador tiver, este ecrã pode ser disponibilizado através da ativação da opção Navegar para o produto configurado, onde se pode verificar todas as opções que foram escolhidas para cada grupo, bem como a estrutura que foi construída no configurador. Podemos verificar, por exemplo, que para qualquer tarefa do grupo de tarefas pintura, o material associado é a tinta preta, que foi a cor que definimos para o armário. No grupo de tarefas aplicação de acessórios, na tarefa aplicação de puxadores, para o modelo de puxadores que escolhemos, a quantidade a utilizar são 4, porque escolhemos 2 gavetas e 2 portas na configuração. Além dos materiais e quantidades, o tempo de processamento e de setup também pode ser calculado automaticamente e ser utilizado posteriormente pelo planeamento. Neste caso, para a tarefa de aplicação de pés, foi calculado o tempo de 8 minutos, considerando que o armário tem 4 pés e que cada um demora 2 minutos a ser aplicado. Podemos configurar qualquer tipo de artigo disponível neste ecrã. Neste exemplo do caderno, são disponibilizadas as opções que forem definidas para este artigo e as condições automáticas de cálculo e de construção da estrutura, assim como no armário. Para resumir, o configurador do RPS minimiza erros de processo de fabrico através da definição de regras que podem ser mais ou menos rígidas conforme a necessidade e disponibiliza ao cliente apenas as opções possíveis para determinado artigo. Permite também aumentar a eficiência pela construção da estrutura do artigo e pelo cálculo de tempos de setup e execução automaticamente. Transmite mais confiança ao cliente pela visualização do artigo à medida que é configurado e pelo acompanhamento do preço ao longo de toda a configuração. E esta foi de forma resumida a explicação sobre as principais funcionalidades e vantagens do uso do configurador do RPS. Nos próximos webinars serão abordadas funcionalidades como a gestão da produção, a criação e gestão de orçamentos e a gestão de processos de venda. Espero ter sido claro. Se tiverem alguma questão, podem contactar-me através deste e-mail. Obrigado pela vossa atenção.